dificuldade em descobrir como é que eu ia apresentar o OpenAI, pela por simples razão de que eles vivem mudando. Então, eu resolvi fazer uma abordagem meio histórica, o que foi bom. Eu vou falar dos modelos bem antigos deles, antes do ChatGPT, e tem observações importantes nesses papers. E são os últimos papers da OpenAI que eles falam alguma coisa. Depois, quando apareceu o GPT-4, ainda tem um relatório técnico bastante grande, mas eles omitem os detalhes. E aí, quando você entra nos modelos mais recentes, de começo de 2024 para cá, aí é pura propaganda. Os documentos são muito bons, são fáceis de ler, etc. e tal, mas eles não entram em nenhum detalhe, né? Então a guerra já tinha começado. E é para terminar, eu peguei algumas coisas que tem lá no site da OpenAI, que não são a descrição dos modelos, só para dar um ponteiro para vocês seguirem, se orientarem lá pelo site. Normalmente a documentação deles é muito boa, mas enfim, com essa orientação marqueteira. Então vamos começar com um paper super importante, é o paper onde eles descrevem o GPT-3. Eu já falei desse paper algumas vezes. Esse paper aqui acho que tem uma coisa assim, tipo 40 mil citações. É um negócio absurdo. Mas, no fundo, o argumento deles é o seguinte: se você pega esses modelos pré-treinados, tipo BERT, ou modelos não muito grandes, e você faz fine-tuning para alguma tarefa de processamento de linguagem natural, eles podem ter uma performance boa nessa particular tarefa. Mas é claro que fazer fine-tuning requer você arrumar um monte de exemplos, e isso é extremamente trabalhoso. O que eles argumentam é que, no fundo, os seres humanos não funcionam dessa forma. Quer dizer, normalmente a gente diz assim, está aqui alguns exemplinhos, e assim, com esse pequeno conjunto de exemplos, a gente consegue generalizar para uma tarefa, tipo resumir texto, analisar sentimento de sentença, polaridade de sentença. Bom, isso é uma observação. A tônica desse paper, e aí talvez a importância dele, é que quando você pega modelos e aumenta o tamanho do modelo, o modelo começa a ter um comportamento bem interessante, que é o título do paper, na verdade. O modelo começa a você poder instruir o modelo simplesmente como se você instruiria um ser humano, ou seja, passando alguns poucos exemplos da tarefa que você quer executar. Então, o título do paper é Language Models are a Few Shot Learners. Isso é verdade quando os modelos passam a ser muito grandes, né? Daí a importância do paper. Isso, digamos assim, para mim é muito importante. O que está escrito nesse slide significa o seguinte: se não fosse esse fenômeno da gente pegar um modelo muito grande, não precisar fazer fine-tuning e, ao mesmo tempo, passar alguns exemplos, ele realizar uma tarefa, é o que me atraiu para essa área, né? Essa história de ficar fazendo fine-tuning é uma desgraça. Eu tive um aluno no final de 2022, segundo semestre de 2022, que ele gastou o segundo semestre inteiro escrevendo modelos para analisar as sentenças do juizado de pequenas causas, eu acho. Não, não era pequenas causas, no juizado de defesa do consumidor, lá no Rio. Então tinha um monte de advogados que anotaram lá as sentenças. A gente treinou, ele treinou um monte de modelos, passou um ano de 2022 inteiro fazendo isso. Então o que o Gustavo estava fazendo é o primeiro bullet, né? Fazendo fine-tuning do BERT da vida, com um monte de exemplos, milhares de sentenças anotadas. Bom, quando saiu o ChatGPT no final de 2022, a gente teve uma ideia, olha só, vamos tentar fazer tudo aquilo que a gente gastou no ano de 2022 fazendo, vamos tentar fazer com o Chat. GPT simplesmente passando alguns exemplos do que a gente queria extrair das sentenças. Bom, não é que ele acabou escrevendo um paper bem interessante, que as tarefas que ele levou 6 meses para fazer, ele levou 2 semanas
para refazer no ChatGPT simplesmente passando exemplos. Em alguns poucos casos, o desempenho do ChatGPT era ligeiramente pior do que ele tinha feito, mas a maior parte dos casos ou era, digamos, semelhante ao que ele tinha feito, fazendo fine-tuning dos modelos, ou às vezes até melhor. Então, essa lógica de você pegar um modelo muito grande e passar alguns exemplos é uma coisa extremamente atrativa. Daí a importância desse paper aí do povo da OpenAI. Isso aqui é o povo da OpenAI. Nota que esse paper é bem antigo, de 2020. A ideia que a gente tem do In-Context Learning, ou como se diz por aí, é basicamente o que eu acabei de falar. Quer dizer, você pode pegar um desses modelos pré-treinados e especifica a tarefa que ele quer fazer, simplesmente passando algumas instruções, você escreve. Isso é uma coisa extremamente curiosa, né? Como é que você programa esse modelo para fazer alguma coisa? Você não faz nenhum. O que você faz é escreve o que que você quer que ele faça. Ou então, às vezes, nem escreve coisa nenhuma, passa algum conjunto pequeno de exemplos, e aí o modelo é condicionado. Isso é uma coisa bem importante, né? O que que o modelo faz com essas instruções desses modelos? Ele simplesmente faz a tarefa para o qual você quer que ele tenha um bom desempenho, simplesmente fazendo aquela brincadeira que eu falei logo no começo, né, de continuar estendendo token a token a resposta para o usuário. Isso, quando saiu o ChatGPT, eu fiquei extremamente curioso. Eu disse, como é que esses caras estão fazendo essa coisa, né? Você pega o texto seguinte e traduza para inglês. Aí você passa o texto em português e traduz para inglês. Como é que ele entendeu que eu queria fazer uma tradução de português para inglês? Eu achava que tinha alguma é, uma camada, digamos assim, em cima do modelo para entender as instruções que a gente passava. O que eles argumentam nesse paper, no fundo, eu tendo a acreditar que isso seja verdade, é que o modelo ele é condicionado, ou seja, o modelo ele foi treinado em uma quantidade absurda de dados. Então, o que você passa de instrução ou exemplos é aquela pequena entrada que quando ele for produzir o próximo token, ele vai olhar para essa entrada inteira, produzir o próximo token, e próximo token, próximo token. Isso é o que significa ser condicionado. É na área de prompt, como a gente diz, você condiciona, você instrui o modelo, você dá exemplos de modelos, e tudo que ele faz é continuar produzindo o próximo token, como se fosse uma continuação daquilo que você colocou na prompt area. Isso é um negócio um tanto curioso, né? Eu já dei exemplos aqui de traduzir de linguagem natural para SQL. Você passava o esquema do banco de dados e mandava ele traduzir a sentença em linguagem natural para SQL, e ele ia produzindo o SQL condicionado àquelas tabelas e àquela sentença em linguagem natural que você passou. Quer dizer, é como se por baixo do expander ele estivesse passando lá pelo grafo, que é o modelo, e produzindo o próximo token. Isso é uma coisa bem estranha, mas é assim que isso funciona. Daí a importância desse paper de 2020. É nesse paper que eles chamam atenção para esse comportamento de condicionar modelo a seguir instruções ou seguir algumas pequenas instruções, né, nesse sentido de produzir o próximo token dado que você colocou na área de prompt. Isso não é uma ideia, aparentemente, que eles têm introduzido nesse paper, isso já era alguma coisa que estava latente. Só que o que acontecia é que os modelos linguísticos que não eram muito grandes, o resultado deles, desse processo de seguir instruções ou aprender com os poucos, aprender, seguir instruções, muitas aspas no meio, né? Era muito menor do que os modelos fine-tuned. Então, você passar dos modelos fine-tuned para modelos que seguem instruções ou pequeno conjunto de exemplos, isso aqui só vai ser tão bom ou melhor do que o fine-tuned se o modelo for grande. O modelo pequeno não tem essa capacidade. Isso foi o experimento lá que o Gustavo fez usando o ChatGPT da época.
Então, essa história de in-context learning, simplesmente, o que a gente está dizendo é o seguinte: o modelo é tão grande que as tarefas e aquilo que você quer que ele faça ficou incorporado no treinamento e nos parâmetros do próprio modelo. Isso é difícil da gente engolir, mas essas transparências devia ser a primeira coisa que eu deveria ter falado nesse curso. Ou seja, para a gente se livrar de fine-tuning e usar apenas alguns poucos exemplos ou um prompt sofisticado, o que a gente precisa é de um modelo bastante grande, bastante grande, que tenha sido treinado em uma quantidade enorme de dados, ou seja, uma LLM. Então, esses dois slides são a primeira coisa que eu deveria ter falado para vocês nesse curso. O paper aí vai descrever um modelo que na época eles criaram, que era o GPT-3. O GPT-3 era um modelo bem maior do que o BERT, por exemplo, ou o T5 do Google. Ele tinha 175 bilhões de parâmetros, mas ele é muito menor, ordens de grandeza menor, do que os grandes modelos que a gente tem hoje, né? Só que o que eles mostraram com esse modelo, que era muito maior do que o BERT, mas muito menor do que o que a gente tem hoje, é que ele já conseguia resolver algumas tarefas de processamento de linguagem natural sem que precisasse fazer o fine-tuning do GPT-3. Bom, o GPT-3 tem uma outra coisa, e isso contrasta com o que eu falei na última aula. Se vocês somarem o número de tokens aí da coluna do meio, isso dá uns 500 bilhões de tokens. É, aqueles modelos dos chineses que eu comentei, o DeepSeek acho que era 12 trilhões de tokens. O modelo grande era 20 trilhões de tokens. Aqui a gente está falando de meio trilhão de tokens. Então, os modelos que a gente tem hoje são muitíssimo maiores do que o GPT-3 e foram treinados num número de exemplos, algumas ordens de grandeza maior do que o GPT-3 foi treinado. Então, de 2020 para cá, as coisas aumentaram de tamanho em algumas ordens de grandeza. Agora, tem uma figura nesse paper que mostra claramente. Eu já usei essa figura uma vez fazendo uma apresentação no ER do ano passado, que o que a gente descobriu nesse paper do ER do ano passado é que traduzir sentença de linguagem natural para SQL funcionava muito bem até o Dama de 70 bilhões de parâmetros. Claro que os GPTs eram muito melhores do que o Llama, mas o Llama ainda tinha um comportamento razoável. Quando você ia para os modelos com menos do que 30 bilhões de parâmetros, eles erravam muito. O que essa figura aí está dizendo é que sim, isso é verdade. Já está em 2020, eles já tinham mostrado que se você pegasse modelos tipo esses verdinhos aqui, que são modelos com poucos parâmetros, o desempenho dele era bem ruim. Ó, a tarefa aqui é uma tarefa bastante simples, né? Tirar símbolos de palavras, né? Então, essa tarefa aqui é bastante simples. Mas mesmo para essa tarefa bastante simples, os modelos pequenos não conseguem ter um desempenho decente, mesmo que você passe um grande número de exemplos. O que está aqui embaixo no eixo X é o número de exemplos. 10 elevado a zero é 1, mas isso aqui é em K exemplos. Então, isso aqui, essa linhazinha, 1.000 exemplos. Essa outra linha aqui, 10.000 exemplos. Então, poucos exemplos, não tão poucos assim, né? Mas mesmo com 10.000 exemplos, um modelo pequeno e um modelo um pouquinho mais gordinho não tinha um bom desempenho. Ops. Mas o GPT-3, com esses 175 bilhões de parâmetros, com 10.000, oh, com 1.000 exemplos, ele já tem um comportamento bonzinho, mas não muito bom, né? Isso aqui não passa. Essa linha aqui é a linha de 50% de acurácia, né? Então, isso mas é muito melhor do que os outros modelos. À medida que você vai aumentando o número de exemplos, o comportamento do GPT-3 passa a ter uma acurácia bem razoável. E aí, você passando exemplos
e uma descrição da tarefa que você quer, as coisas já melhoram bastante aqui. O no prompt é não descrição, você não escreve nada, você simplesmente dá os exemplos. Aqui o prompt, quando eles chamam Natural Language Prompt, é uma pequena descrição da tarefa que está aqui embaixo, né? Então você vê que com poucos exemplos, você passar uma pequena descrição da tarefa faz diferença a linhazinha C da linhazinha tracejada. Quando você tem um número muito grande de exemplos, não precisa nem se dar o trabalho de descrever o que que você quer, simplesmente passa os exemplos. Então, essa figura aqui, ela, digamos assim, é uma tradução bem clara do que é você trabalhar com um modelo muito grande. Qual é a vantagem de você trabalhar um modelo muito grande? Ele simplesmente aprende com os exemplos, ao contrário dos modelos pequenos. Então é isso que interessa para a gente. A gente não tem que fazer fine-tuning de coisa nenhuma. A gente simplesmente gera esses exemplos e passa a usar um modelo muito grande. Então, no fundo, esse paper de bastante tempo atrás, 5 anos atrás, ele tem um número muito grande de referências, não é por acaso, né? Um paper muito importante sobre esse ponto de vista, né? Bom, aí isso foi em 2020, maio de 2020. Depois disso, em 2022, março de 2022, quase 2 anos depois, o povo da OpenAI é, apresentou um outro paper que também tem um número enorme de referências, que é esse outro paper aqui embaixo, que eles mostram que você pegar um modelo muito grande como o GPT-3, que só foi literalmente pré-treinado em um número muito grande de tokens, você ainda tem um problema bastante sério de alinhar o que o modelo faz com aquilo que os usuários querem que o modelo faça. Então, essa questão de alinhar um modelo com a intenção dos usuários, que eu já falei aqui na aula retrasada, vem deste paper aqui de 2022. O que que esse paper aqui faz? Eles introduzem um outro modelo chamado Instruct GPT, que é um modelo bem pequeno, 1,3 bilhão de parâmetros. Nos dias de hoje é um modelo bastante pequeno. E o que eles mostram é que esse modelo bem pequeno, ele, em certas situações, ele é bem melhor do que o GPT-3, que é mais de 100 vezes maior do que o Instruct GPT. Mas o que que é isso daqui? O Instruct GPT é que introduziu aquela metodologia que eu falei umas aulas atrás, de fazer o seguinte: olha, nós vamos fazer um supervised fine-tuning de um particular modelo, no caso deles foi uma variante do GPT-3. Na verdade, quando eu falo de GPT-3, não é um modelo, GPT-3 é uma série de modelos de tamanhos diferentes. Então, eles pegaram um desses modelos do GPT, da série do GPT-3, que não era lá muito grande, e fizeram um reinforcement learning para que ele siga as instruções. Agora, isso dá um bocado de trabalho. O que que eles fizeram? No fundo, é a mesma coisa que depois a OpenAI fez para gerar o GPT 3.5. Eles pegaram um monte de gente que eu digo pessoas mesmo, né? Então pagaram uma equipe bem grande para ficar gerando exemplos de instruções. Olha, se eu escrever isso ou der isso aqui como instrução, tipo assim, explique a aterrissagem da Lua para uma criança de 6 anos. Isso é um exemplo de alguma coisa que você quer que o modelo explique. E a pessoa, o ser humano, ia produzir uma descrição do que deveria ser a resposta disso em azulzinho. Então você pega um monte desses exemplos e aí faz um fine-tuning do GPT-3, uma variante do GPT-3, para que a resposta do GPT-3 se aproxime do que os seres humanos esperariam. Bom, agora não é só isso.
eles continuaram dentro daquela lógica que eu falei para vocês há 2 aulas atrás, de fazer um reinforced learning do modelo. Então, para isso, eles agora começaram numa segunda rodada de treinamento. Isso, segunda rodada de treinamento do Start GPT-3, né? O que que é essa segunda rodada de treinamento? Você pega os mesmos prompts que você tem antes, o modelo gera uma coleção de prompts, você manda ele gerar coisas alternativas, e o papel do ser humano agora é ordenar a saída do modelo segundo a qualidade do que ele espera. Então aqui tem quatro, não dá para ler, tá bem pequenininho. Tem quatro explicações sobre o que explicar como é que o homem pousou na Lua para uma criança de 6 anos. E aí diz, a explicação D é melhor do que a C, que é melhor do que A e B, não faz muita diferença. E aí, esse conjunto de prompts com as suas saídas ordenadas é então usado para treinar um modelo de recompensa, um reward model. Não é para treinar o modelo ainda, é para criar uma redinha que vai fazer o papel do modelo de recompensa. Então, esse é o primeiro passo é isso. O segundo passo é criar o reward model. E aí, o terceiro passo é você otimizar o modelo usando o reward model. Isso aqui, eles passam meio batido no paper. É, Se vocês realmente quiserem aprender o que eles fizeram, tem que ler esse outro paper aqui desse pessoal, que está aqui em cinzinha. Na verdade, não é nada óbvio o que que você vai fazer com o Reward Model para que você mude os pesos do modelo. Lembra que o que eu quero fazer aqui é pegar um modelo que tem 1,3 bilhão de parâmetros e mudar esses parâmetros para que ele comece a gerar resposta do jeito que eu espero que ele gere. Bom, a pergunta é como é que eu vou fazer isso? É, isso está explicado não no paper original dessa turma, mas nesse outro paper aqui. E aí, eu fiquei curioso para dizer, pô, mas como é que esses caras fazem isso? Ah, eles lançam mão do SGD, o Stochastic Gradient Descent ou Ascent, tanto faz, né? Isso aqui é uma técnica de otimização que, se não tivesse sido inventada, não existiria Deep Learning. Ah, essa ideia de você ajustar os modelos quando os modelos são muito grandes, a ideia de Deep Learning, só é possível realmente porque alguém inventou o SGD. Estudar o que que é o paper do SGD, tem aquele livro famoso do pessoal do MIT, onde eles explicam direitinho o que é o SGD, mas eu posso explicar para vocês meio de brincadeira, que é fácil. Imagina que vocês sejam uma gota d'água sentada lá no alto da montanha e você e suas amigas gotas d'água querem descer a montanha da maneira mais rápida. Isso não é o ascent, é o descent, né? O SGD. O que que você, gota d'água, vai fazer? Você olha assim para baixo e aí, digamos, 1 metro adiante, você vê qual é a inclinação máxima da montanha 1 metro adiante. Isso é um problema de gradiente, é um problema de descobrir qual é o vetor que aponta para a direção mais inclinada da montanha. Então você, gota d'água, faz esse cálculo e diz, por aqui é o caminho mais rápido. Aí você chama suas amigas gota d'água e dão um pulo 1 metro adiante. Aí quando vocês estão lá no metro adiante, vocês fazem a mesma coisa. A gota d'água olha assim, calcula de novo o gradiente e diz, é para lá, e aí vai todo mundo para lá. Bom, esse é o gradiente descendente, não é o estocástico ainda. Bom, aí vocês vão perguntar, o que que essa brincadeira tem a ver? Isso aí, no fundo, é como é que a água desce a montanha. Só que a montanha tem 3 dimensões, né? Altitude, x, y, z, né? Então, calcular o gradiente nesse espaço tridimensional é um negócio um tanto mais simples. Então, é o processo da gota d'água descer a montanha. Só que não é isso que a gente quer. A gente está com um modelo de 1 bilhão e 300 milhões de parâmetros e, no fundo,
a dimensão desse troço é estupidamente grande. Não dá para a gente ficar calculando o gradiente e dando um passo na direção do gradiente descendente. Aí o SGD veio a calhar. O que, no fundo, o SGD faz? É estocástico. Você sorteia uma das dimensões só. Primeiro você sorteia uma gota d'água, né? Você é que vai fazer as contas agora. Aí essa gota d'água sorteia uma das dimensões, e nessa dimensão que ela sortear, ela calcula o gradiente. Bom, calcular o gradiente numa dimensão é fácil, né? Então é aquela dimensão que a gente vai, aí todo mundo vai atrás da gota d'água. Aí o método, depois, quer dizer, um passo seguinte, uma outra gota d'água é sorteada, uma outra dimensão sorteada, e a mesma conta é feita. Bom, é para aquele lado lá que todo mundo tem que ir. O mais espantoso do SGD é que, estocasticamente, esse negócio converge para o gradiente máximo, né? E nota que a gente está fazendo conta de uma dimensão só de cada vez, e não das, sei lá, trocentas dimensões. Então, no fundo, o SGD, assim, de uma maneira jocosa, é o pulo do gato que foi inventado muito antes de ser inventado o Deep Learning, para que você consiga ajustar um modelo muito grande, de tal forma que ele tenha um comportamento que você espera. Bom, eu estou explicando isso para vocês, que é o máximo que eu conheço do SGD. O paper do pessoal da OpenAI diz que eles usam uma outra forma mais otimizada do que isso que eu acabei de contar para vocês, que é o tal do PPO. PPO é Proximal Policy Optimization. É uma série de algoritmos que, em vez de escolher, em vez de fazer isso que eu falei uma vez cada vez, eles, ao mesmo tempo, computam, de uma forma bem grosseira, né? Computam para que lado várias dimensões teriam que ir. Enfim, não é claro como o pessoal da OpenAI implementou o PPO para otimizar o algoritmo dele e fazer com que esse reward model realmente funcionasse, e alinhasse o modelo com aquele conjunto de exemplos de comportamento que os usuários esperavam que o modelo tivesse. Não é nada claro no paper deles como é que eles fazem isso. Eles só dizem que usam esse algoritmo aqui. Aí vocês vão ler o paper desse algoritmo, ele também não é nada fácil de ler, e no final você fica sem saber exatamente como é que eles fazem esse pulo de gato final, que é esse passo 3 de otimizar um modelo, é, seguindo o que o Reward Model foi criado, né? Para que ele tenha um comportamento aderente ao que os seres humanos imaginam que um modelo tivesse. Até hoje, esses modelos da OpenAI, incluindo o GPT 4.5, seguem essa lógica de fazer o reinforced learning. Ah, eu não anotei aqui. Reinforced learning with human feedback, que eu falei 2 semanas atrás. Até hoje eles fazem desse jeito, mas eles não dizem exatamente como é que isso está implementado. Que, aliás, os chineses também não dizem muita coisa sobre como é que eles implementaram. Mas o interessante é que o que eles mostraram é que esse processo de você alinhar o modelo com o que os seres humanos esperam do modelo, você faz com que o Instruct GPT tenha um comportamento em algumas situações, quer dizer, alguns benchmarks, bem melhor do que o GPT-3, que é muitíssimo maior. O que que o pessoal, no fundo, se vocês lembram do que eu falei da DeepSeek do Alibaba, o que o pessoal hoje em dia faz é as duas coisas. Você faz um pré-treinamento de um modelo num número enorme de tokens, ou seja, você pegaria o GPT-3 de 175 bilhões, e não um modelo com poucos parâmetros, e depois faz um reinforced learning em cima desse modelo pré-treinado. Então, o processo é muito mais complicado, mas a lógica de tudo
sai desses dois papers da OpenAI de vários anos atrás. Ou seja, a ideia de que um modelo pré-treinado muito grande você pode fazer em context learning, isso é uma coisa extremamente importante. E a segunda é que a gente tem que otimizar o modelo para que ele siga as instruções do usuário, seja aderente às instruções do usuário usando Reinforced Learning. Bom, isso é tudo que eu consigo explicar para vocês. Mas esses são os modelos da OpenAI antes do, é, do ChatGPT. Esses são os modelos da OpenAI que estão aqui fora até dessa linha do tempo. O que eu fiz foi quebrar essa sequência de modelos da OpenAI em dois períodos, mais ou menos no meio dessa figura. Tudo que aconteceu em 2023 e depois tudo que aconteceu de 2024 para cá. Por que que isso é importante? Se vocês lembram dessa figura que eu apresentei na primeira aula, os melhores modelos do Trumpistão lá dos Estados Unidos são os modelos da OpenAI, o verde, o azulzinho daqui. Tem um Cloud aqui no meio do caminho atrapalhando, mas são essencialmente os modelos da OpenAI. Então são esses modelos aqui que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Por enquanto eu vou comentar os precursores deles, que são esses outros que estão aqui. E eu já falei para vocês do Gwen e do DeepSeek, que são esses modelos chineses mais novos. Bom, então vamos lá. Antes de 2024, o que tem dentro do ChatGPT tem a ver com o GPT 3.5. O 3.5 é uma evolução daquele GPT 3 que eu falei para vocês. Aí tem duas. Eles antigamente davam uns nomes estranhos. A OpenAI dava uns nomes estranhos aos modelos, mas esses nomes aqui ainda são modelos que são da série do GPT 3. Depois teve um outro pulo, na, quase 2 anos atrás, né? Hoje é dia 20 e poucos, praticamente 2 anos atrás, que eles embutiram a habilidade de você misturar browsing com um modelo linguístico, né? Então, esse GPT 3.5 e browsing de 2 anos atrás tem esse comportamento. Não sei se vocês lembram que eu mostrei aqueles exemplos do Dom Pedro I que gerava uma opção de bobagens. Aí ele disse, olha, hoje o ChatGPT te responde o Dom Pedro I direitinho. Na verdade, porque ele faz uma consulta web no meio do caminho. E para nós, na época, foi uma coisa bem importante, apareceu um GPT 3.5, que aquela área de trabalho dele, a prompt area, cresceu bastante, de 4K para 16K. Isso, quando a gente estava trabalhando com geração de SQL, foi bastante interessante. A gente deixou de se preocupar tanto com o que era passado na área de prompt, porque tinha o GPT 3.5 tudo. Mas isso é da pré-história, né? Aí, o grande, digamos assim, o grande marco nessa discussão toda foi o ChatGPT. O ChatGPT é um pouco confuso da gente explicar, porque o ChatGPT hoje é simplesmente aquela interface lá da OpenAI que você escolhe qual é o modelo que você quer trabalhar, faz uma opção de coisa, enfim, se distrai. Mas você também deve entender, ou pelo menos esses papers mais antigos entendem, o ChatGPT, na verdade, como se referindo a um particular modelo. O que que o ChatGPT sobre essa perspectiva é? É um modelo que você pegou um modelo pré-treinado da série do GPT 3.5, um modelo dessa série aqui, algum desses da 20, não sei das quantas, e fez um fine-tuning desse 3.5 da mesma forma que o InstructGPT foi criado, ou seja, com Reinforced Learning with Human Feedback. Então, o ChatGPT, sobre o ponto de vista de um modelo, isso, de novo, é uma coisa um pouco confusa, é simplesmente um fine-tuning
de um modelo da série do 3.5 para seguir instruções exatamente como o Instruct GPT é um fine-tuning de um modelo da série GPT-3, fine-tuning para seguir instruções. E a gente sabe que as coisas na época que o ChatGPT foi lançado não eram lá muito boas, né? Eu mesmo dei exemplos na primeira aula de que de vez em quando ele dizia um bocado de bobagem. Não quer dizer que hoje não diga, mas naquela época dizia um bocado de bobagem. Então, eles usaram um volume de dados bastante grande, é, coletado para criar o GPT original, né? O ChatGPT original, coletados até uma certa data, quase um ano antes do que ele foi lançado, e fizeram esse processo de Reinforced Learning with Human Feedback, usando pessoas para treinar o modelo, para fazer o fine-tuning do modelo pré-treinado. Tem uma observação num paper original lá do ChatGPT, que eles pagaram trabalhadores no Quênia que ganhavam menos que US$ 2 por hora para treinar o ChatGPT, o modelo, né? Entre outras coisas, para marcar respostas que eram inapropriadas, o que eles chamam de conteúdo tóxico. O conteúdo tóxico pode ser muita coisa, pode ser alguma coisa relacionada a terrorismo, pode ser várias coisas. Então, Toxic Content é um guarda-chuva para muita coisa. Então, os pobres dos trabalhadores lá ganhando US$ 2 por hora tinham que ficar marcando as respostas, dizendo: isso aqui não serve, isso aqui não serve, até eles retreinarem o modelo e acabarem com esse problema de conteúdo tóxico. Isso sempre foi uma preocupação com todos esses provedores de LLMs no começo dos tempos, né, de filtrar conteúdo tóxico. Mas o interessante é que eles colocam no paper quanto eles pagaram para as pessoas fazerem essa brincadeira. Bom, mas isso daqui sim é problemas, né? Problema de factualidade, essa história de filtrar conteúdo tóxico, filtrava muita coisa, muito mais além do que deveria. Enfim, aí teve um outro grande avanço, já março de 2023, foi 4 meses depois do ChatGPT ser lançado, eles lançaram o GPT-4. Na época, o GPT-4 podia ser chamado da mesma interface do GPT 3.5, só custava bem mais caro, né? E aí teve duas coisas interessantes. A primeira é que a ideia do janela de contexto do GPT-4 era bem maior do que a do GPT 3.5, ou seja, na hora de você passar exemplos ou descrever o que que você quer, você tinha muito mais espaço para fazer isso. E outra coisa interessante é que ele conseguia descrever imagens. Bom, isso simplesmente porque ele foi treinado para tal. Eles arrumaram um monte de exemplos, é como se tivesse a imagem e a legenda da imagem, pegaram um monte desses exemplos e treinaram um modelo para descrever imagens. Aí vocês podem dizer: "Pô, peraí, ele não trabalhava só com tokens de, de texto?" Bom, você pode também transformar uma imagem em tokens, né? Quadradinhos pequenininhos de bytes. E, enfim, a imagem vira um vetor da mesma forma que uma sentença em linguagem natural vira um vetor. Em última instância, no fundo, o que eu estou dizendo é que tanto faz trabalhar com imagem ou texto, desde que tudo vire em vetores, um modelo pouco se lixa para o que eram os vetores originalmente. Se aquilo veio de uma imagem ou de um texto, tanto faz. O que era importante aqui é que conseguir os dados de treinamento para fazer embutir no modelo a capacidade de descrever imagens, né? E aí a parte de treinamento foi mais pesada do que o 3.5, né? Ou seja, eles arrumaram mais dados
e usar a mesma técnica de antes, o Reinforcement Learning and Human Feedback. O paper, o relatório técnico que descreve o 4.0, esse relatório aqui, ele meio que marca é um divisor de águas. Antes, até esse final de 2022, os papers ainda tinham uma discussão academicamente interessante, como o caso do Instruct GPT, como foi essa que eu resumi do GPT-3. A partir do lançamento do ChatGPT, essa brincadeira toda virou uma guerra industrial. Então, eles explicitamente dizem no relatório do GPT-4 que eles vão omitir os detalhes. Omitir o quê? O tamanho do modelo. A gente nem sabe exatamente qual é o tamanho do GPT-4. O pessoal tenta adivinhar qual é o tamanho dele. Enquanto eles usaram de recursos para treinar o GPT-4, como é que eles organizaram os datasets de treinamento? Lembra que nos papers lá dos chineses, eles, de alguma forma, falam um pouquinho sobre como é que foi construído o dataset de treinamento. Um modo de treinamento, eles pelo menos dizem quais são os algoritmos, né? E os chineses dizem, pelo menos o pessoal da DeepSeek, quanto eles gastaram para fazer o treinamento. A OpenAI e o Google e a Anthropic e todo mundo não diz coisa nenhuma. Então a gente consegue ver o resultado do modelo, mas a gente não consegue ter uma descrição muito boa do que realmente o modelo é. E esse paper aqui do GPT-4 é meio que o divisor de águas dessa, dessa percepção, dessa maneira de apresentar os resultados. É lamentável, mas enfim, é isso. O que que eles dizem que o GPT-4 faz? Bom, primeiro, é, ele, aquele treinamento lá de eliminar conteúdo tóxico, ele foi melhorado. Então, o GPT-4 às vezes responde perguntas que o 3.5 rejeitaria, baseado na ideia de que aquilo poderia levar a conteúdo tóxico. Então, essa parte do treinamento foi ajustada. A questão é também a história de alucinar. Alucinar é simplesmente devolver bobagens. Isso, o GPT-4, eles dizem que é 40% melhor do que o 3.5, né? E vai por aí afora, né? Esse, esse teste aqui é bem usado. Todos os modelos falam desse teste aqui, que é um teste de múltipla escolha, cobrindo um monte de áreas diferentes. Então, uma das coisas que, como é múltipla escolha, é fácil de você saber se a resposta que o modelo está produzindo é boa ou não. Simplesmente se compara com o resultado da múltipla escolha. Então, passou a ser parte de uma suíte de testes que todo mundo faz. Outra coisa interessante que eles falam no relatório é que o GPT-4 foi explicitamente treinado para dados multilinguísticos, quer dizer, em várias línguas. E aí eles se deram o trabalho de usar esse teste, o MMLU, traduzido para testar também a capacidade de entender a língua que não seja inglês. Então, aparentemente, o que está escrito no relatório do GPT-4 ele é bem melhor do que o GPT-3. Na época, ele custava bem mais caro, né? Aí tem aqui um resultado, esse aqui está no paper deles, são vários testes. Aqui por baixo, acho que tem um SAT também, né? Esse aqui é o Enem dos americanos, o GRE Verbal. É um teste razoavelmente difícil e vai por aí afora. Bom, tem uma outra coisa que nesse paper eles colocam que na época era bem divertido, explicar por que que essa imagem que está aí na tela
ela é gozada, ela é uma piada, né? Então, é claro que ela é uma piada, porque isso aqui é um VGA ligado a um telefone celular, né? Então, tem aqui uma explicação gerado pelo ChatGPT, né? Do porquê que essa coleção de imagens ela tem um certo senso de humor. Você lerem isso que está aqui, está bem pequenininho. Na verdade, é essa brincadeira de ligar um conector VGA num telefone celular. Mas, enfim, isso foi gerado pelo GPT-4 analisando a imagem, né, para mostrar essa capacidade dele de é, traduzir imagem em um resultado, uma explicação da própria imagem. Na época que ele foi lançado, isso era uma novidade interessante. Bom, uma coisa que deve ter ficado claro é que esses modelos são treinados em cima de dados da internet até uma certa data. Então, eles não conhecem um modelo, ou seja, os pesos do modelo não refletem coisas mais novas. Isso, em parte, foi minimizado com esse tipo de modelo aqui, que permite você consultar a internet e misturar as coisas com que o modelo produz. Bom, enfim. Outro que vale a pena a gente comentar aqui, que na época ajudou bastante, é o GPT-4 Turbo. O GPT-4 Turbo tem duas coisas interessantes. Uma, ele foi retreinado por uma data mais recente, né? Conhece eventos mais recentes, que já não são tão mais recentes aqui, 2 anos atrás. Mas segundo, que é mais importante, é que a área de trabalho dele, a área de contexto, é bem maior do que a dos outros. 128K de área de contexto, já dá para colocar umas 300 páginas. Então você pode colocar literalmente uma tese inteira na área de trabalho e começar a fazer perguntas acerca daquela tese, daquela dissertação, né? Outra coisa interessante que na época para nós foi legal é que ele era bem mais barato do que o GPT-4. Então isso aqui são coisas que é, tem um GPT-4 com Vision, enfim, são coisas que a OpenAI tinha antes de 2024, ou seja, 1 ano e 5 meses atrás. Se vocês olharem hoje no site da OpenAI, eles têm uma lista de modelos. E aí eu vou separar aqui para comentar um pouco com vocês dois tipos de modelo. Um modelo da série GPT, né? É, que o principal é o GPT-4.A e as suas variantes daqui, incluindo a última variante, que é o GPT-4.5. Tem umas variantes desses modelos que são menores e mais baratos. Quer dizer, isso aqui significa que eles não têm um desempenho assim tão bom quanto os modelos maiores, mas eles são bem mais baratos. E tem um monte de outros modelos que eu não vou comentar aqui, embora eu gostaria de introduzir nesse curso coisas multimodais, mas com o tempo que a gente tem, não dá. Tá? Então, o que que é esse GPT-4.A que dá o nome, esse modelo aqui, que dá o nome a essa série? Bom, primeira coisa, ele tem o mesmo comportamento do GPT-4, né? Ou seja, ele aceita como entrada texto e imagem, mas ele só produz texto como saída. A janela de contexto dele é a mesma daquele último que eu comentei, uma janela de contexto bastante razoável. Mas nota que aqui está sendo um pouco mais preciso, né? É 128 de entrada e 16K de saída. O cutoff dele, ou seja, os dados que ele foram usados para treiná-lo, é aparentemente a mesma coisa que o 4 turbo, né? O 4 turbo. Ah, não, o 4 turbo era de abril. Enfim. O 4.A tem um cutoff point, né? Uma data de treinamento um pouco mais recente, mas é mesmo assim atrasado. A área de trabalho dele é semelhante ao turbo anterior, então o comportamento dele é bem parecido. O que, no fundo, é bastante útil
é o 4O Mini. O 4O Mini, ele é bastante bom do ponto de vista de desempenho. Ele às vezes é até melhor do que o GPT-4, que antigamente era caro, né? Mas ele é bem mais barato do que os outros. Isso significa que a gente pode, na maior parte da. Ah, sim. E a janela de contexto dele é tão grande quanto a do GPT-4.A. A entrada é basicamente a mesma coisa, né? Embora aqui ele esteja falando de vídeo e áudio, coisa que o GPT-4 não era habilitado a trabalhar. Então, isso aqui é como se fosse um 4A downgraded, né? Diminuído de tamanho, para caber no bolso da gente, mas ele é muito bom e dá para ter uma diversão garantida, porque a área de trabalho dele é bastante grande. A moral da história da série do GPT, o GPT 4.A Mini é uma boa escolha, ou era uma boa escolha, né? O mais recente que tem, que eu já. Mais recente, isso aqui já tem 2 meses, né? 1 mês e meio. Então daqui a pouco você vai ter outra novidade aqui. É o GPT 4.5. Nota que o GPT 4.5 tem os mesmos é, parâmetros básicos do GPT 4.A, né? Em termos de tamanho de área de trabalho, em termos de é, data de corte dos dados que eles usaram para treinar. Mas dizem eles que o treinamento dele foi melhor do que o GPT 4.A. A ver, a gente tem que esperar um pouquinho para aquele website que faz análise desses modelos nos dê alguma luz. Então, por enquanto, da série do do GPT, o 4.1 Mini parece ser ainda uma boa opção. Isso já dá mais do que venha por aí. A grande novidade da OpenAI não é na série GPT, é numa outra série que eles deram esse nome estranhíssimo, a série O de Omicron. Aquele O ali não é a letra O, é o ômicron, a letra do alfabeto grego. O que que esses modelos aqui têm de diferente? Ah, eles foram retreinados para ser o que eles chamam de reasoning models. Se vocês lembram, o tal do R1 lá da DeepSeek era um reasoning model. Então, o paper lá do R1 ele mostrava claramente como eles retreinaram um V3, a DeepSeek retreinou o V3 para raciocinar. O que que é essa história de raciocinar? Parece ser, você diz o seguinte, raciocinar. De novo, vamos nós usar um termo antropomórfico, que não é nada uma boa ideia. É mais fácil a gente entender o que eles querem chegar se vocês usarem, em vez de raciocinar, vocês usarem a ideia de que você está produzindo a resposta passo a passo. Chain of thought, em inglês, de novo, é o mesmo problema, né? Thought things são coisas que a gente deveria evitar, né? Para dar a ideia de que ele está imitando um ser humano. De certa forma, tá, porque a gente está forçando o modelo a produzir uma resposta aos poucos, passo a passo. Como tipicamente a gente tenta produzir uma resposta. Mas o modelo não tem esse comportamento do nada. Ele tem que ser retreinado para fazer a produção de uma resposta seguir nesse estilo passo a passo. Bom, aí deixa eu falar primeiro dos modelos que existem, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre que história é essa do passo a passo. Aquele O1, lá naquele ponto que eu tinha, o O1 seria o primeiro modelo mais importante dessa série. Ó, que tem uma janela de contexto substancial. Um outro era 128K, o GPT da série 4A. Aqui a gente tem uma janela de contexto maior, né? A saída é metade da entrada. Isso aqui é um pouco falacioso, porque ele gasta nessa brincadeira de produzir a resposta passo a passo,
ele gasta parte do contexto para conseguir fazer isso. Então, a janela de contexto é maior não quer dizer que ela seja, do ponto de vista útil que a gente quer fazer, maior do que o que a gente tinha do GPT 4.1. Bom, é, entrada e saída é parecida com o GPT-4, ou seja, pode entrar tanto texto quanto imagem, só sai texto. O cutoff point, ou seja, o conjunto de dados que eles usaram para treinar, continuam sendo os mesmos. E o preço desse nosso amigo A1 é bem salgado. 1 milhão de tokens não é lá muita coisa, né? Então você consegue gastar dinheiro bem rapidinho. Ainda tem um A1 Pro que é mais caro ainda. O interessante desses modelos Reasoning Model que eles chamam é o A3 Mini. O A3 Mini, como o nome diz, ele tem um custo muito menor do que o A1, tá? E tem um comportamento extremamente bom. Não, tá legal. O context window continua sendo a mesma coisa, o cutoff point continua sendo a mesma coisa, mas o custo desses dois modelos mini, né, é menos do que 1/10 do A1. Então, aquela história, para que usar o A1 se o A3 mini é tão bom ou melhor e ele custa menos de 1/10 do preço? É uma boa pergunta, né? Agora vem a parte interessante. Quando vocês entram no cantinho lá do website da OpenAI e tem a descrição desses modelos da série O, eles não entram em muito detalhe sobre o que quer dizer essa história de produzir a resposta passo a passo. Se vocês entram por um outro canto, que é esse cantinho que está aqui, eles têm uma explicação meia rápida e rasteira, mas dão uma pista do que está acontecendo. Na verdade, eles dizem que o modelo introduz um novo tipo de token no meio das respostas. Então, eles marcam a produção da resposta com outros tokens para forçar o modelo a produzir a resposta passo a passo. Bom, tá bom. Então, eles vão usar o modelo, vão forçar o modelo a seguir passo a passo, porque o modelo introduz um reasoning token. Mas não é nada claro por que, como e aonde o modelo introduz esse reasoning token. Tá? Só fica dito assim por alto no, nesse cantinho aqui do website que tem esse novo tipo de token. Esse novo tipo de token é que guia o processo de geração da resposta passo a passo. Ainda por cima, lá pelas tantas, eles dizem que o número de tokens que são introduzidos não é pequeno. É de algumas centenas, algumas dezenas de milhares de tokens que são introduzidos na resposta para forçar o modelo a seguir passo a passo. Então a coisa fica mais estranha ainda, né? Como é que esses tokens são introduzidos, aonde é que eles são introduzidos e por que você precisa de um número tão grande de tokens, né? Ainda estou para encontrar algum canto que me explique um pouquinho melhor o que diabo que está acontecendo aqui. Bom, o que eles dizem é que o modelo usa esses tal desses reasoning tokens, então, para quebrar a produção da resposta e ir passo a passo, que é o que a gente quer. O problema é que esses reasoning tokens, eles ocupam a área de prompt. Então, aqueles 200 mil tokens de entrada, a gente tem que deduzir daqueles 200 mil esses reasoning tokens que o modelo cria automaticamente. Então, lá pelas tantas, é, você pode estar consumindo, se o modelo resolver introduzir dezenas de milhares de reasoning tokens, ele está comendo isso lá dos 200 mil tokens de entrada. Aí tem uma outra figurinha depois dessa explicação rápida e rasteira, que até certo ponto é interessante. Os reasoning tokens, eles não são visíveis na resposta.
Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, que você está interagindo com o usuário, né, um chatbot interagindo com o usuário, você pode produzir uma saída eh, que vai para a próxima etapa do teu processo de conversa. Os listening tokens não vão, só vão entrada e saída, como entrada para o próximo step. Aí tem mais uns listening tokens, ele produz uma saída. O terceiro passo só vai a entrada e a saída dos listening tokens. Do passo 2 fica já por aí afora, até que uma certa hora você vai estourar a área de prompt e pronto. As coisas têm que ser truncadas em algum momento. Então, fora essa explicação não muito precisa sobre o que de fato está acontecendo para forçar o modelo a seguir passo a passo, não tem muita explicação no site da OpenAI. O site da DeepSeek tem alguma outra discussãozinha sobre como é que eles forçaram um R1 a seguir passo a passo. Na verdade, eles criaram prompts que tinham quebras em passos e davam pesos na hora de treinar mais altos para que se o modelo produzisse passo a passo, ele tinha uma recompensa maior. Mas também no paper da DeepSeek eles não explicam não muito bem. Então, a OpenAI deixa muito, pelo menos o website deles, deixa muito a desejar sobre uma explicação plausível do que são esses reasoning models. Mas tem uma coisa lá no meio do caminho, nesse website, nesse pedacinho aqui do website, nessa página, que explica uma coisa que eu estava em dúvida. Existe uma coisa chamada um parâmetro que quando você chama um modelo, você passa, que é o reasoning effort. Esse parâmetro tem três possíveis valores. Low, isso significa que o reasoning effort igual a low, ele vai forçar o modelo a seguir menos a ideia do passo a passo. E com isso, na verdade, ele economiza tokens e anda mais rápido. Ou você pode colocar no outro extremo, o reasoning after igual a high, significa que ele vai forçar o modelo a introduzir mais reasoning tokens, o que significa que ele vai gastar mais espaço da área de trabalho. Quanto mais reasoning tokens, mais passo a passo ele vai seguir, ou seja, ele vai demorar mais a produzir a resposta, né? Median é um balanço entre as duas coisas, né? Então, esse reasoning effort com low, medium e high explica uma coisa que eu estava curioso. Nesse análise aqui, isso aqui é uma análise que eu mostrei para vocês na primeira aula, né? Sobre os modelos e o que eles chamam do Intelligence Index desse site aqui, tá? Isso aqui é uma mistura de vários benchmarks para avaliar esses modelos. Então, nessa avaliação desses sites do Intelligent Index, o melhor modelo era o A3 Mini High. O que que não- Eu fiquei curioso, que diabo que ele está falando Mini High aqui? Na verdade, é esse modelo aqui, que tem um custo bem razoável, com esse parâmetro aqui set para igual high. Então, não é bem o A3 Mini, que é um suprassumo da inteligência. É o A3 Mini com uma montanha de tokens de Reasoning Tokens. Um a um, que custa bem mais caro, acaba sendo pior. Deixa eu ver aqui. O GPT-4, que é aquele modelo bem caro, está bem aqui atrás. Os pretinhos são os da OpenAI, né? Então, é o A3 Mini com esse parâmetro setado para high, um a um, o GPT-4.A e o GPT-4.A Mini para gastar menos e andar mais rápido. Então, maravilha. Do ponto de vista desse índice aqui de inteligência, o A3 mini com esse parâmetro setado para high ganha do resto. Só que aí começam as coisas a aparecerem, né? Se vocês olharem aqui, o A3 mini high, ele está
numa bem pior do que os modelos do Google, da Meta e do próprio Mistral aqui. Bom, o que significa isso? Se você começa a colocar o parâmetro como high e introduzir um monte desses reasoning tokens, ele vai acabar diminuindo a velocidade com que ele consegue produzir respostas. E vai demorar bastante, né? A latência o tempo para produzir o primeiro token de resposta, ele tem uma latência bastante alta. Então, qual é a moral da história? Se você quer alguma coisa que tenha uma resposta interessante, o A3 Mini é, no fundo, a melhor opção, até do ponto de vista de custo. Se você quer alguma coisa que responda rapidamente, o A3 Mini é bem ruinzinho, né? Bom, consegue ser um pouco melhor do que o DeepSeek R1, mas ele é o pior deles, dessa série daqui. Então, esses dois trade-offs aqui de resposta contra output speed ou latency é bem interessante da gente olhar. E, é claro, o custo, né? Então, nota que o A1, aqui tem duas barrinhas para cada modelo, porque o preço de entrada e de saída são diferentes. Então, o A1 está aqui, aquele Reasoning Model mais parrudo. O A3 Mini, nem sei onde é que está. O A3 Mini não aparece aqui, né? Tá faltando nessa lista o A3 Mini. Ah, não, tá, não, aqui é o T4 Mini. Do lado É, do ícone da AWS, professor. da onde? Do ícone da Ah, tá aqui, AWS. ó, achei. Tá aqui o A3 Mini. Então ele é bem baratinho comparado com a concorrência. Então, sobre esse ponto de vista, ele continua sendo uma boa escolha. Então, moral da história, do ponto de vista do que existe hoje da OpenAI, se vocês não se preocuparem muito com esse problema de latência ou de velocidade de saída, ah, tanto do ponto de vista de qualidade da saída quanto do ponto de vista de custo, esta é uma boa opção. Bom, mas as coisas não ficam por aí. Eu vou gastar mais uns 10 minutos só para contar um pouco mais da história. Tem um zilhão de outros modelos lá no site da OpenAI que eles lançam, que eles listam, que eles têm à disposição. Um deles interessante é esse DALL-E aqui, DALL-E, sei lá como é que pronuncia esse troço, né? Isso aqui é um modelo para gerar imagens. Você tem um monte de exemplos no site lá deles, né? Eu peguei dois aqui. São imagens que não têm, digamos assim, nenhum compromisso com a realidade nesses exemplos aqui. Mas tem algumas coisas interessantes que eles falam na descrição desse modelo aqui. Bom, primeira coisa que é bem importante, né? Se você usa o DALL-E 3 para gerar imagens, as imagens são suas. Vocês fazem o que quiser com elas, vocês não têm que pagar royalties à OpenAI nem coisa nenhuma. Isso, para quem usa a sério, é uma preocupação interessante. A segunda coisa que eles colocam aqui, que é bem interessante, é que, na verdade, ele é acoplado ao próprio ChatGPT. Significa que você vai entrar na interface do ChatGPT e colocar uma explicação bem simples sobre como é que você quer que o DALL-E 3 gere a imagem. Só que o ChatGPT automaticamente ele completa o prompt para instruir o ChatGPT a produzir a imagem. Tem aqui o custo dela também. Então, isso aqui é uma coisa interessante para quem. Essas três coisas que eu pintei de vez, né, são coisas interessantes para quem trabalha com isso. Bom, o último que aparece aqui é estranho. Eu gosto desse modelo aqui, quer dizer, gosto desse modelo. Eu gosto do que ele produz. O Sora, que foi divulgado há um ano atrás,
ele não aparece mais na lista de modelos da OpenAI, mas ele gera vídeo. Eu vou parar aqui um segundo. Eu acho isso aqui bem legal. E vou mostrar para vocês. Aqui. Esses exemplos, vocês devem estar vendo aqui o meu videozinho, né? Esse exemplo do Dálmata, tem esse anúncio, barará, essa besteira da. Esse anúncio, esse vídeo gerado pelo Sora é fantástico. Tem uma opção desses videozinhos. Não é nada trivial você gerar vídeos desses. O do Dálmata, eu acho mais interessante do que esse, porque tem uma coisa do cachorro tá se equilibrando na janela e ele, sem nenhuma lei de física, ele não entende nada de leis das físicas, esse modelo. Ele gera alguma coisa, deixa eu produzir, voltar lá atrás. Ele gera alguma coisa bastante realista. Você vê que o cachorro se equilibra como se mais ou menos, né? Então, isso aí não é nada fácil. Se você quiser fazer isso é, com algum modelo de realidade aumentada, é extremamente complicado. No entanto, os exemplos que eles dão do DeLD, do Sora, são muito interessantes. Vou sair daqui. Vou matar esse processo aqui primeiro para a gente voltar ao, à apresentação. Aqui, voltar lá. Pronto. Então, esse modelo aqui, embora não esteja na lista de modelos da OpenAI, eu acho ele sensacional. Não sei se vocês olharem, o Google também tem algo parecido com esse, mas ele é extremamente interessante. Agora, continuando o meu passeio lá pela é, website da OpenAI, eu vou gastar só uns 10 minutinhos aqui mostrando outras coisas que tem por lá. Uma delas, que é bem interessante, você ter, deixa eu pular logo, você criar o seu próprio ChatGPT, ou seja, criar o seu próprio assistente. Aí, quando eles lançaram isso, eu fui criar um ChatGPT da vida para escrever consultas em SQL. Aí, isso aqui está muito pequenininho, eu estou dizendo o seguinte, olha só, eu quero que você me gere um GPT, né, um assistente, para escrever consultas SQL. Aí ele me gerou essa lista de opções aí. De novo, está bem pequenininho, mas se depois vocês olharem com cuidado o que está escrito aqui, faz todo sentido do mundo. Se você quer construir uma consulta SQL um pouquinho mais complexa, provavelmente você vai fazer essa sequência de passos aqui. Então, mas não fui eu que escrevi, não. Isso foi o ChatGPT lá da vida que escreveu. E aí, como você pode criar esses assistentes? Eles criaram o GPT Store, né? Nem sei se esse troço está disponível, nunca entrei lá. É como se fosse a Apple Store, qualquer coisa assim, onde você cria os GPTs e coloca em algum lugar para você ganhar o seu dinheiro. A outra coisa que tem interessante são exemplos. Esses dois últimos bullets são é, exemplos que tem lá no website da OpenAI. O primeiro é uma coleção de exemplos bem pequenos é, que estão nesse pedacinho aqui do website. Para quem nunca viu essas LLMs funcionando, esses exemplos aqui são bastante interessantes. Não são só esses 6 aqui, não. Tem
um monte deles, eu só cortei aqui. Então, eu peguei alguns deles só para a gente ilustrar o que é possível fazer com uma LLM dessas, para quem nunca viu essas brincadeiras. Primeiro, eu já mostrei para vocês na primeira aula aquela ideia de você conseguir gerar SQL. Então, lembre-se que, no fundo, o que eu estou passando aqui é contexto, que é a descrição do banco de dados, e coloquei um select aqui. O que que é isso? Eu quero que ele complete essas select, blá, 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 e ele vai me completar produzindo essa consulta SQL que está aqui embaixo, que está basicamente completa, ou correta. Então, o que que aconteceu? O modelo que está por trás disso foi condicionado, ou seja, ele olha toda essa descrição do banco de dados e olha select. Então, ele é condicionado a produzir mais tokens que completem aquilo que eu coloquei no prompt. O que que é colocar mais tokens? É continuar o select. Condicionado à ideia de que o banco de dados é isso que eu acabei de descrever aqui. Existe alguma regra? Existe alguma coisa aí por dentro? Nada. O que tem, na verdade, são os parâmetros do modelo que foram treinados em um monte de SQLs no meio daquela barafunda de dados que foi usada para treinamento, e eu estou condicionando o modelo a produzir uma consulta SQL, ou seja, completar o select, como está aqui no verdinho, né? Dado que o banco de dados é esse, mas como dado o banco de dados é esse? É o condicionamento do modelo. O modelo foi condicionado a olhar esses tokens que representam o banco de dados, a olhar o token que representa o select e produzir mais tokens para é, desculpa, completar essa consulta SQL. É dessa forma que a gente tem que entender como o modelo está funcionando. Não é nenhum milagre, não. Está tudo embutido dentro dos bilhões de parâmetros lá dentro do modelo. Não tem nenhuma regra, não tem nada. Tem bilhões de parâmetros que foram treinados. A outra questão, outro exemplo que eu achei interessantíssimo é aqui um texto, né? Se vocês olharem essas frases aqui, de novo está pequenininho, mas não importa muito. Isso aqui são uma porção de frases explicando que frutas, blá blá blá, e não sei o que lá. E eu quero que ele produza uma tabela. Ou seja, traduza essas sentenças em inglês que estão aí numa tabela. Como é que eu vou explicar para ele que eu quero uma tabela? Eu simplesmente coloco aqui textualmente qual é a estrutura da tabela. Isso aqui é suficiente. É, conduzir o modelo a absorver isso, olhar os seus parâmetros e olhando os seus parâmetros, e condicionei a saída a ser alguma coisa parecida com esse. E ele me produz o que está aqui em verde. Depois, com calma, se vocês olharem essas frases que são chatas de ler, corresponde exatamente o que está aqui nessa tabela, né? Essa tabela está meio ruinzinha, porque as barrinhas não estão alinhadas, mas é uma tabela. Isso o modelo fez sozinho. Ele só tem um contexto e o exemplo do que eu queria como saída. Isso é interessantíssimo. A outra aqui, que cai na prova de PA é muito pouco isso daqui, mas na prova de análise de algoritmos acaba caindo isso. Isso aqui é um duplo loop, e eu quero que ele me explica, ele continue, né? Está aqui ó, a função, quer dizer, time complexity of these functions is, então ele tem que completar essa frase com o que está escrito, ele completa com o que está escrito aqui embaixo. Entende? Ele vai produzir tokens, o modelo vai produzir tokens, e vai continuar essa sentença condicionado, ou seja, ele olhou lá o modelo está condicionado com a descrição da função e da frase que eu escrevi aqui. Então ele continua essa frase e produz o que está aqui embaixo. E explica qual é a complexidade dessa funçãozinha boba. É um duplo loop, né? Então não tem alguma coisa de misteriosa aqui? Nada. Isso é pura e simplesmente produção textual condicionando o modelo a olhar o que veio antes e produzir o que veio depois. Isso é exatamente a ideia que tem naquela primeira transparência
do GPT-3. Por isso que aquele paper é tão citado. Que a ideia de usar essas linguagens, modelos de linguagem grandes, é simplesmente as tarefas passam a ser uma única tarefa de completar a frase gerando o próximo token, condicionada ao que tem antes. Só que o que tem antes condicionado, esse condicionamento do modelo ao que vem antes é essencialmente a ideia de prompt engineering. Então, no fundo, prompt engineering nada mais é do que condicionar os modelos. Mas é exatamente isso. Uma outra coisa que a gente usa com uma frequência razoável e que funciona muito bem é extrair palavras-chave. Extrair palavras-chave não é um negócio tão óbvio assim, né? Porque aqui tem um monte de substantivos, adjetivos, tem um monte de coisas nesse texto. Então você tem que separar desse texto aquilo que é relevante, né? Século XX, século XXI, Native American Ceramics, não sei o que lá. Então isso aqui são as coisas que o modelo considera relevante nesse texto. Mas como assim o modelo considera relevante? Não é nada. Eu simplesmente estou dando essa instrução para o modelo. Strike words from this text. Aqui está aqui o texto, está aqui a saída. É pura e simplesmente continuação, token a token, do que eu condicionei na entrada. E se vocês olharem isso daqui, está muito bom. Milagre não, é simplesmente porque o modelo é muito grande. Outra coisa bem divertida é a história do sentiment analysis, ou análise de polaridade, o nome que vocês queiram dar. Normalmente você pegava um modelo tipo BERT, aí criava montanhas de exemplos, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui é neutro, aí treinava as camadas externas, mudava os espelhos da camada externa, fazia uma confusão danada que levava um mês para fazer. Como é que a gente faz isso hoje em dia? Não faz. Você simplesmente me diz que eu quero, eu digo para o modelo que você tem que pegar os tweets que vêm abaixo e classificar em positivo, neutro, negativo. E você simplesmente lista os tweets aqui abaixo e ele vai te dizendo o que que você pode gerar isso interativamente, né? Para cada tweet dele, qual é a classificação. O modelo foi treinado para alguma coisa, eu fiz fine-tuning de alguma coisa, não fiz absolutamente nada. Eu estou simplesmente instruindo um instruct, sei lá, naquela primeira transparência do ChatGPT, do GPT-3. Eu estou instruindo o modelo a fazer alguma coisa. E aqui está os exemplos do que eu quero que ele faça. Às vezes você precisa dar uns exemplinhos, né? Aqui eu nem exemplos dei. Eu simplesmente instruí o modelo. System, isso aqui, ó. Tá? E às vezes eu poderia dar aqui também uns exemplinhos. Essa frase é positiva, essa aqui é negativa. Mas assim, exemplinhos que eu digo uns 10 no máximo. Não precisa muita coisa, não. E ele se vira. Então, moral da história, Jack foi parar o fine-tuning de alguma coisa para fazer análise de sentimento, sumiu. Não preciso gastar tempo com isso. Bom, consertar em inglês, então nem se fala. Eu traduzir de inglês para português. Acho que eu já comentei para vocês que eu uso o ChatGPT para pegar texto em papers em LaTeX, em inglês. Isso, pô, legal, vou trazer esse troço aqui para português. Aí mando ele traduzir e preservar como é, os markups em LaTeX. Ele simplesmente pega o arquivo em LaTeX, traduz o texto, sei lá, para que língua que eu queira, e mantém o markup exatamente como deveria ser. Isso já me resolveu um monte de problemas. Tá? Bom, então esse bando de exemplinhos vem dessa coleção, são 20, 30 pequenos exemplinhos, né? Só para a gente tomar um gostinho do que significa a gente trabalhar com uma LLM. O quão poderosa a ideia que está expressa lá naquele paper inicial do GPT-3 é. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é que tem um outro cantinho lá do website da OpenAI
que é o Cookbook. Isso aqui tem, eu nem sei quantos tem. Isso aqui, pô, eu peguei só os 6 primeiros, mas tem centenas e centenas e centenas de pequenos exemplos que vocês podem fazer browsing, procurar o que na verdade interessa. E esses pequenos exemplos são muito interessantes para a gente tomar pé de como é que a gente consegue usar a tecnologia da OpenAI para as nossas atividades. E a última coisa que eu queria comentar, né? Tudo isso que eu falei é blá blá blá. Então, por favor, abra uma conta da OpenAI e vai lá nesses exemplinhos, roda os exemplinhos ou roda o resto. Bom,